Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, sábado da 28ª semana do Tempo Comum. Continuamos refletindo aí sobre o capítulo 12 de Lucas, hoje os versículos de 8 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis, ou o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. É interessante porque aqui Jesus está falando, no capítulo 12, ele fala das perseguições, dos desafios e das dificuldades que os discípulos irão enfrentar no anúncio do Evangelho. Vimos isso ontem, estamos vendo hoje na continuação do capítulo 12 de Mateus. Ele continua dizendo aos seus discípulos que haveriam de enfrentar perseguições. O cristão é perseguido, quando o cristão realmente é cristão, quando ele vive de fato o Evangelho, ou busca viver, Porque, obviamente, nem eu mesmo consigo viver o Evangelho 100%, por causa das minhas limitações e dos meus pecados, da minha fraqueza humana. Mas aqueles que realmente buscam viver o Evangelho são perseguidos, de uma maneira muito sutil hoje na sociedade, mas são. São colocados de lado, são criticados, são tratados com deboche, são ridicularizados. Então, o cristão realmente que busca viver o Evangelho, ele é tratado desta forma. É uma perseguição branda, mas tem. E sabe muito bem que ele teria que encorajar os seus discípulos. Porque as pessoas, diante das dificuldades, muitas vezes elas fazem o quê? Elas acabam esmorecendo e param. Tem gente que, diante de uma dificuldade, ela desiste de fazer aquilo. Não, a gente tem que ser persistente, É tentar até uma hora que vai conseguir. E depois que a gente consegue fazer aquilo, a gente já aprendeu o caminho. Todo início é difícil. Sempre é. Mas é compreender que não fazemos aquilo por nós mesmos, fazemos por Deus. Então Deus irá nos dar força e capacitar. Pode ser que eu não consiga na primeira, na segunda, na terceira, mas uma hora eu vou conseguir. E na hora que eu conseguir, eu já sei como fazer. Então não terei mais dificuldade, Então é ter essa noção de que o Senhor sempre nos encoraja, garantindo que Ele sempre está conosco, Ele está comprometido conosco e nós temos que nos comprometer com Ele. Então é ter em mente que as dificuldades virão, sem dúvida nenhuma, mas Ele caminha conosco. Então Ele vai nos dar força e vai, sem dúvida nenhuma, nos orientar a como fazer de uma maneira mais eficaz, a fim de que o Evangelho chegue àqueles que precisam. Queridos irmãos e irmãs, terminamos por aqui. Desejo a todos um bom final de semana, que Deus os abençoe e até a próxima segunda-feira. Tchau!